Boa noite a todos. É um prazer estar aqui em Campinas, mais uma vez, terra que eu gosto muito. Não só pela ponte e pelo Guarani, mas por outras razões filosóficas e etc. Tenho muitos amigos, é um lugar que é muito familiar a mim, assim. E um prazer estar aqui nesse projeto que eu acompanho como telespectador há muito tempo. Sempre é uma companhia ali para as solidões, a TV a partir do Café Filosófico. E vamos tentar conversar dentro do proposto pelo Carpinejar, né, que é, digamos que hoje um cronista que, na minha opinião, o cronista que melhor reflete essa questão da mudança da família, da mudança dos papéis, da mudança principalmente do velho e indecente e antiquado macho, né, no nosso papel de homem nessa história toda. O Fabrício consegue tratar essa questão com bastante humor. É o que eu tento também. É um tema que é objeto assim não de estudo, porque eu não sou. A vagabundagem, a banalidade jornalística não permite, digamos assim, que você se aprofunde em nada, que você tenha um mergulho mais elaborado, mas dentro da possibilidade do jornalismo, de um cronista, eu trato desse assunto, no mínimo, desde 1995, quando comecei numa coluna chamada, vê que responsabilidade, vê o nome da coluna Macho da revista da Folha de São Paulo. Era uma coluna semanal que já começava a tratar desse tema, qual seria o nosso papel hoje, como o macho tinha mudado um pouco por conta do novo comportamento da mulher e um pouco também porque não dava para continuar com aquele papel que eu chamo do macho jurubeba, que é o macho mais à moda antiga, que é o macho roots, o macho de raiz, assim, o macho que é aquele radicalismo mais antigo, o cara que não abre mão de certas prerrogativas, o cara que não negocia com o mundo dos cremes, não tem frescura com a roupa, é o cara que usa no máximo. Hoje qualquer homem tem uma sua necessaire nas viagens e tal. Esse é o cara que tinha aquela capanga e no máximo um cortador de unhas, uma latinha de minâncora para quando algum cravo mais revoltoso o atrapalhasse nas viagens e nada mais. Então eu penso um pouco, reflito e escrevo sobre isso a partir dessa experiência da revista da Folha até hoje em dia. Virou com o futebol, é o futebol de um lado e esse tema homem e mulher do outro lado. São as minhas digamos, as duas áreas de atuação como cronista. E o que eu percebo assim, que desse período para cá, pegando aí de meados dos anos 90 até hoje, é uma mudança radical, assim, né, de acompanhar. Claro que eu acho que sempre é muito mais uma coisa, um mérito feminino, um mérito da mulher nos mudar, como qualquer coisa, como em qualquer hora, como qualquer tempo da história sempre foi assim, mais a mulher nos mudando do que digamos, um movimento espontâneo do dito macho. Assim. Acho que sempre fomos muito mais por uma necessidade, muito mais a reboque do avanço feminino do que hoje eu vou mudar. Para lembrar aquela música acho que da Vanusa ou da Diana, não sei. Hoje eu vou mudar, não sei o quê, revirar minhas gavetas. Então, eu acho que é muito mais um movimento por conta do avanço das mulheres. Fomos um pouco ficando para trás e um pouco nos dando muito mal nos relacionamentos. Eu mesmo tive meus 2 casamentos anteriores, eu já estou no quinto, né? Vou fazer o Hexa no próximo ano. Eu espero que seja o 6º. Como? Junto com o Brasil, exatamente. Então, eu noto, assim, particularmente, que a cada casamento você vai melhorando. E nos últimos eu fui praticamente obrigado a mudar, senão não havia uma possibilidade de negociação debaixo do mesmo teto. Não havia...
como fazer aquilo durar pelo menos 6 meses, um ano, que eu acho que é um tempo razoável para um casamento, pelo menos na minha contagem lá em casa. Então, nesse solavanco, digamos, que a gente levou da história, né, do avanço das mulheres, a gente foi ficando um pouco melhorzinho. Eu acho que hoje nós estamos, mesmo a minha geração que está ali, vai chegar aos 50 anos e tal, já é uma geração difícil, que é uma geração toda criada para ser esse macho jurubeba que eu falo, que é a figura que é um pouco inspirado na figura de um tio meu, que é do sertão do Ceará, aquele caboclo mesmo, com todos os defeitos de fábrica de um homem. Assim. Esse não arreda. Essa última coisa que ele fez, a última medida que ele tomou foi, ele estava morando no Crato, que já é uma cidade que não é uma cidade tão grande, e ele fez um novo exílio, voltou para o mato, voltou para um sítio, porque ele não conseguia ver uma mulher num bar, por exemplo. Qualquer comportamento novo para ele era inegociável. E ele, para não morrer do coração, aí a minha tia, a mulher dele, aconselhou, você tem que morar sozinho no meio do mato, porque o mundo mudou e ou você está aqui numa cidade, uma certa urbanidade, e convive com menos susto em relação às mudanças, ou te vira, vai para o mato. Ele não teve dúvida, vou para o mato, mas não mudo. Né? Também é a grande resistência gaulesa da família. O resto está todo mundo já frescalhado, eu já estou há 20 anos em São Paulo, não sou um metrosexual, eu acho que nunca serei, né? Eu tenho uma dificuldade tremenda para os cremes, etc. Mas essa acessibilidade, que é o tema da nossa conversa, essa acessibilidade, eu acho que eu fui forçado e eu sacar que teria que mudar, eu sou infinitamente melhor do que no primeiro desses 5 casamentos. Eu sou a negociação com a mulher é muito mais fácil, enfrento uma pia com os pratos batendo no teto na boa, faço todas as tarefas, tem uma divisão que é espontânea, não é mais aquela coisa, leva o lixo para fora, hoje é teu dia, não sei o que, é uma coisa que já é uma divisão já é uma coisa que no meu caso já incorporo sem aquele sofrimento que foi sofrido na virada, na transição para, digamos, esse homem supostamente melhor. Voltando a dar diferença desse 97, 95, 96 que eu começo com a crônica dentro dessa leitura homem-mulher, dessa tragicomédia que é homem e mulher juntos debaixo do mesmo teto, essa bela tragicomédia. O conjunto de mudanças é absurdamente farto e bom. Eu falei brincando dessa coisa do tio, do bar, mas você pega a paisagem se você tiver um registro fotográfico da paisagem dos bares de qualquer cidade, pega Campinas, pega, sei lá, o City Bar, não é o City Bar, aquele fica aberto até mais tarde, que eu gosto muito, aliás. Você pega imagina uma foto do City Bar há 20 anos atrás. Eu acho que você praticamente não tinha mulher nas mesas. E esse exercício vale para a Vila Madalena, vale para qualquer canto. Então, é dessa coisa do bar, dessa paisagem de dentro de casa, da relação com o trabalho, em todos os segmentos possíveis, a mudança é pouco para a história, que a gente está falando de 20, 30 anos, mas é muito significativa. E esse baque foi todo com a gente, com a nossa geração, principalmente acho que com essa geração dos 40 e poucos, 50, que tinha sido treinada, digamos assim, para usar um verbo bastante masculino, que nós gostamos de treino, nós não ensaiamos, nós treinamos, né? O homem treina e repete aquilo e aprende um dia. Então, o baque que nós levamos dessa história recente eu acho fabuloso, porque eu acho bom ter levado, não tinha mais como ficar naquele canto para o qual fomos mandados por nossos pais e por uma educação que vem de século, etc. Mas também temos que, sem fazer o discurso, sem a retórica do ressentimento, do coitadinho,
foi muito doloroso também para alguns semelhantes, para alguns homens, esse baque. Não só para o meu velho tio Jurubeba, mas para até quem é dito mais ou menos moderno, quem vive em grandes cidades, quem frequenta as rodas sociais ditas modernas, etc. O baque foi muito grande e ainda não é uma coisa, essa mudança, essa nova sensibilidade do homem, digamos que não é uma coisa ainda consolidada. Vocês, mulheres, vão ter que trabalhar infinitamente mais. Vocês vão ter que nos assustar mais para que a gente... Porque se tem uma coisa que só age diante do susto, é o tal da raça masculina, né? Principalmente de uma coisa medieval chamada chifre. O que eu vi essa tal do chifre é endireitar homem por aí, tornar sensíveis da hora para o dia, tornar o cara baita machão, virar o cara, digamos, mais educado para os passeios, para a gestão do lar, para as divisões das coisas. Assim, é uma coisa que acho que o chifre é a grande pedagogia da história. Não tem... Claro que não aconselho que façam isso deliberadamente. Mas já que vai acontecer mesmo, e que é impossível não acontecer, eu acho que vocês, nessa hora, vocês estão fazendo muito por nós. Porque eu acabo, por conta de tratar desse tema nas minhas crônicas, eu acabo ouvindo muito... Eu tenho muitas amigas, muitas mulheres assim, que me consultam sobre relacionamentos, querendo saber o que é que significa determinado tipo de coisa do discurso masculino, que elas ouviram, etc. Mas é muito mais... Eu escuto, principalmente na noite de São Paulo, por exemplo, onde eu milito há bastante tempo, onde eu tenho meu divã ambulante, eu escuto muito homem e eu vejo que nessa hora, na hora que tem uma ruptura, por conta que eu não chamo nem de traição, porque eu acho que eu chamo para usar uma metáfora do futebol, digamos uma bola nas costas, assim, ficou desprevenido, tomou uma bola nas costas. Então, esses momentos, assim, eu acho muito pedagógico para os homens. Eu vejo homens, além da questão da dramaturgia do choro, além do choro, que é uma coisa que nós não costumamos negociar bem, nós somos treinados também para não chorar e etc. Até isso acho que faz um bem tremendo nessa hora, sabe, de transformação. Aí tem uns que aprendem e que conseguem se transformar num homem melhor para o próximo relacionamento, e tem outro que finge uma certa anestesia, bebe, se anestesia da sua forma e cai no colo da primeira vagabunda que aparece também. Então, isso não é educativo, isso não é pedagógico, isso não é bacana. Que é essa carência maluca nossa, que é não conseguir sair de um relacionamento e ter o chamado luto amoroso, do qual trata a psicanálise e tal, não conseguir ter um intervalo daquilo, não conseguir ter um intervalo de reflexão nessa hora, de não pensar, de não conversar com aquilo sobre o amigo, de não ir mesmo recorrer ao divã, etc. Que essa transição toma um pé de uma e está no colo normalmente, pode ser um amante ou não, pode ser uma piriguete qualquer, para usar um termo bastante popular. Então, essas transições nossas, eu acho que acaba com toda essa construção dessa nova, digamos, dessa sensibilidade que nós estamos tentando adquirir e não tem à venda por aí. É uma coisa muito de aprender no baque, nos casamentos, nas porradas, no embate com a mulher dentro de casa, né? Então, aí quando acontece isso, eu acho que é uma hora desastrosa. Assim. Acho que todo o trabalho que eu faço de terapia pelos bares vai por água abaixo, quando me sinto derrotado nessa hora, quando os meus pares, os meus companheiros de tábua redonda, quando eles não aprendem, não conseguem ter uns intervalos e notar e observar que não vai ser isso que vai salvá-lo, que ele vai repetir naquele casamento também as mesmas coisas, as mesmas histórias. Agora, o mais maluco, como eu falei dessa coisa, não se compra em supermercado, é porque essa tal da nova acessibilidade, ela é
para a nossa educação, ela é muito difícil mesmo de ser assimilada. E às vezes a gente só finge que está. Vocês podem observar, vocês mulheres, que tem muito homem que só está fingindo que está com essa nova sensibilidade para talvez, na hora da conquista, para dizer que é um homem menos machista, mais delicado, mais fofo, que é uma expressão que eu não gosto muito quando sou chamado, porque eu acho que é uma expressão exagerada de vocês. E normalmente quando vocês chamam de fofo é uma hora muito falsa nossa. É a hora que a gente está fingindo sensibilidade, não é a hora que a gente é de verdade. Sabe, está fazendo. É uma coisa meio marqueteira eu sei que ela gosta disso, então vou fazer esse mimo, essa coisa. Então é muito falsa a hora do que o homem é chamado de ai, fofo, sabe? Essa hora desconfie de quando vocês pronunciam essa. Não sei se é adjetivo ou é advérbio, isso, não sei. Acho que é mais para adjetivo, né? Essa hora que a gente conquista um fofo é uma hora que a gente está muito deliberadamente canalha. Porque, como a gente sabe que essa nova sensibilidade ela atrai a mulher e que é uma coisa interessante, então você já vai direcionado a vou conquistar essa mulher e uma das razões vai ser. E na plataforma política dessa conquista vai ter isso. Soube por uma amiga que ela gosta de cinema iraniano, então vou largar o jogo da Ponte Preta e vou ver cinema iraniano domingo. Puto, né? Porque na verdade, tá em cada. Na frente de cada prédio, fica ouvindo o radinho do porteiro, querendo saber quanto está o jogo, mas vai lá fingindo essa fofura, essa fofice que vocês adoram. Então, tem que ter cuidado no radar de vocês, no radar feminino, para sintonizar, para pegar esse momento em que a gente está sendo quando a gente está não operando nessa nova sensibilidade. E sim, a gente está apenas sendo velho, canalha, com novas armas para conquistar a pobre gazela e etc. Então, não é... Só para vocês verem como é complicada essa nossa tentativa épica de ser sensível. Mas, machos, não desistam. Eu acho que primeiro que não tem outro jeito. Acho que ficamos um pouco na poeira da história assim. Mesmo a reboque desse carro da história feminino aí que foi para outro canto, que exige mesmo um homem totalmente diferente e tal. Eu vejo, para voltar à família, assim, eu vejo dentro dos casais da minha família, quando a gente tem esses amistosos colóquios de fim de ano, de Natal, não sei o quê, quando a família toda briga, etc. Quando eu vejo como foi grande a transformação, assim, de pegar um irmão meu que assim, inegociável no aspecto aquele velho homem de reparar no comprimento da saia da mulher, que ele não negociava sequer o comprimento da saia da mulher, o decote. E eu vejo que esse cara foi para outro canto, assim, isso falando particularmente de um irmão meu, que hoje mora na zona leste de São Paulo, veio também desse mesmo sertão de onde eu vim. E você vê que os baques que ele levou nos relacionamentos, nos relacionamentos deles, fez com que ele fosse para outro canto. Era aquele cara que a primeira mulher dele, a primeira namorada dele, que trabalhou, assim, que trabalhava, para ele era uma coisa, ele vindo desse mesmo nosso interior do Ceará para cá, a primeira mulher que trabalhou para ele era um choque, assim, não era, mesmo o mundo já tentando um pouco à frente, as mulheres todas já estavam nas firmas no mundo, nas plataformas de petróleo, etc. E para ele era inegociável. Então, e eu vejo esse cara, assim, agora, 10 anos depois, ele no outro canto da existência. Assim, ele tem um outro lugar, ele teve que ir para esse outro lugar para continuar tendo a coisa que ele mais gosta, que é casamento, é um mal de família, todo mundo gosta de casar um atrás do outro e sempre. Então, eu acho que depois dessa abertura, assim, vocês têm noção mais ou menos da minha relação com o tema e por que eu estou aqui e até quanto eu mudei ou não, até vocês refletem também sobre como e o que cada um de vocês mudaram ou não. E eu abriria já desde já, eu teria mais um tempo para falar mais, mas eu abriria desde já para a gente conversar, porque eu acho que o mais interessante
são as perguntas e tal, e eu passar um pouco do meu tormento como homem e vocês passarem um pouco do de vocês, no caso dos homens, e no caso das mulheres, da bela vida que vivem hoje. Porque, falando assim também, parece que também tem uma baita de uma falsa ilusão, quando você começa a falar assim que, coitado de nós, sofridos para nos adaptarmos à nova história, ao avanço das mulheres, parece então até que a angústia feminina foi resolvida definitivamente, como se isso fosse possível, né? Eu acho que essa parte aí não tem cura e por isso que eu chamo de tragicomédia essa experiência que eu acho que é o que vale uma vida, assim, a experiência de tentar e o máximo que puder ter uma história bacana com alguém. Quando eu chamo de tragicomédia é porque eu acho que é mesmo uma coisa tragicômica, assim, de momentos de absoluta terror e momentos daquela pequena felicidade que é impagável e tal. Então, se a gente está em relacionamento com a ideia de paraíso, a ideia de final feliz de cinema americano, eu acho que está no lugar muito errado. Acho que tem que... Relacionamento é bom, inclusive, pela divisão de uma angústia de existir, né? Porque a angústia não é casar, a angústia é de existir. Acho que desde que você é posto ali para fora do útero, você passa a ter, ali com o sol por testemunha ali, de uma angústia fabulosa, e interessante, rica. Não tem cura isso. Tem os amaciantes, né? Como desde do divã, bebida, religião, os amaciantes para esse tal do mal-estar de viver, do mal-estar da civilização, que é naturalíssimo, né? Se você quiser estar num casamento, principalmente num casamento, achando que vai estar no paraíso sexual esqueça, né? Vai ter um tempo que não vai ter nada, vai ter um tempo para usar uma imagem lá do meu lugar, de uma estiagem braba, né? Então é isso, meus queridos, e vamos conversar agora, porque esse é o objetivo da minha estada aqui em Campinas. Então, aproveitamos a presença do Chico. Então, levante a mão, aproveitem para fazer as perguntas, né? Levante a mão, a Gabi e a Cláudia estão aqui à disposição e serão atendidos na hora. Então, na ordem. Esperem só um segundinho que a câmera chegue até vocês. Nós estamos gravando, né? Só isso. Obrigado. Obrigado, querido. Então, Chico, boa noite. Boa noite, querido. Chico, me parece que realmente o homem não tem muita saída para se adaptar a essas mudanças. Não, perdemos. Perdemos. Eu reconheço. Mas, por outro lado, no esforço dele evoluir, nesse paradigma homem-mulher, ele se aperfeiçoa. Sim, ele melhora bastante. Sim, sim. E me parece que há uma necessidade que a mulher componha com ele num esforço talvez até maior do que ela fazia há 10, 20 anos atrás, para tornar esse homem melhor para ela. Sim. Eu concordo com você, o esforço dela vai ser sempre melhor, sempre maior, não é? Eu diria então que ele depende diretamente desse esforço da mulher para ele se aperfeiçoar. Perfeito. Vai chegar um momento que os dois, eu diria que o objetivo é que os dois vivam uma vida de aperfeiçoamento, de uma relação equilibrada. E o homem sempre vai sentir que ele está perdendo espaço. Mesmo se aperfeiçoando, mesmo chegando junto com o apoio dela, ele vai sempre sentir nesse ego machista que ele está perdendo espaço. Sim. Me parece que isso é claro. difícil para ele. Não, perfeito. O que você me diria? Não, sua reflexão é perfeita. Acho que o diagnóstico, você matou a charada aí do que nós vivemos hoje. Acho que nós fomos muito esvaziados no tal do nosso papel, nossa missão de homem, de macho sobre a terra. O canto para que a gente foi mandado, a gente era um velho provedor, era uma
papel infinitamente bem definido, era o cara que, além da questão de provedor, era aquele chefão mais arrogante, mais autoritário, era ali um rei da maneira mais antiga possível que se tenha de império do lar. Então, nosso papel era muito... E até tem uma das minhas crônicas nesse livro, no Shabadabadá, que eu falo dessa questão do esvaziamento do papel do provedor. Aí eu até sugiro um exercício que, quando o cara estiver se sentindo muito pouco macho dentro do lar, e que ele diga, puta, não sirvo mais para nada aqui em casa, que ele faça uma compra de pão, porque eu havia no ato da compra de pão, de chegar no final do dia com o pão debaixo do braço, uma atitude, era o símbolo da nossa história como provedor, de chegar no final da tarde, o homem que não chegasse no final da tarde em casa, depois do trabalho, com um pacote de pão debaixo do braço, assim, aquela moral do homem que segurava a onda do lar, ele não era homem ali para a comunidade, etc., nem para o próprio lar dele. E aí eu sugiro muito isso para os meus amigos que estão sentindo um pouco falta desse velho papel. Eu digo, pô, então finge pelo menos que está comprando pão, chega em casa. Embora tua mulher já tenha feito isso antes, e o pão é melhor, e comprou num desses lugares mais de pão melhor. Mas assim, são símbolos que a gente foi perdendo ou deixando pelo caminho, porque por uma decisão nossa de ser esse suposto homem melhor, esse homem mais sensível, que nos faz falta em algumas horas. E eu acho que até que eu noto muito em algumas amigas, assim, inclusive uma nostalgia feminina em torno desse machão, desse cara. Eu vejo muitas mulheres, assim, se ressentindo um pouco do... A desculpa é que é só o cavalheirismo, mas não é. É um pouco de saudade, uma nostalgia. Foi uma revolta ele. Como? Quero ver uma taça de vinho daquele mesmo lá, por favor. Obrigado. Então, voltando a questão de um pouco, eu acho que tem nesse nosso... tá. Então tá. Vamos esperar. Sim, claro. Não, às vezes eu esqueço da TV, caio no clima do... Tá bem, cara, tá bom mesmo, deu uma levantada. Ele já fez o programa agora na terça. Mas tá bem, tá inteiraço de novo. Podemos? Então, voltando ao nosso tema sensacional da noite,
eu falava da questão da nostalgia, diante do velho papel nosso, de provedor e tudo certinho, e tudo aquele macho, a moda antiga e etc. Quer dizer, tudo certinho pra gente, não pra elas. Hoje eu vejo assim, claro, não é a maioria, mas tem uma pequena cota, uma minoria de mulheres se ressentindo um pouco com alguma saudade, com alguma estranha saudade do homem à moda antiga. Normalmente isso vem meio mascarado de... O discurso que mascara isso é muito o cavalheirismo, assim, porque nós estamos também, no geral, menos cavalheiros. Assim, a maioria dos homens hoje, principalmente os mais jovens, são menos cavalheiros mesmo. Então, você nota mulheres com uma certa nostalgia, usam a desculpa do cavalheirismo, mas se sente falta do cavalheirismo, também se sente falta de um bocado de outras coisas que vinham junto. Assim. Hoje você vê, eu acho que essa nova geração ela é muito mais sensível os meus filhos, os filhos de vocês estão aí chegando nos 50, tem 45, chegando nos 50. Os filhos eu vejo os filhos homens infinitamente mais sensíveis no trato com as mulheres, eles são muito mais sensíveis, eles já não têm essa história de não poder chorar assim tanto, tanto que ele viu o Neymar, o chororô dele ontem. Além dessa questão, mas também eles são menos cavalheiros, eu acho. Porque eles cresceram diante de uma mulher que queria mesmo dividir as coisas, que não queria mendigar uma situação privilegiada diante de nada, que o embate era para valer. Então, eles foram educados, isso os torna talvez menos cavalheiros, que não é obrigatoriamente ruim. Talvez o cavalheirismo esteja mais na nossa geração, mas ele é infinitamente mais sensível no trato com a mulher, no dia a dia. Ele já está educado nessa escola da divisão das coisas, das tarefas. Ele mesmo já acha absurdo não dividir. Claro que isso não vale, mas eu acho que a maioria assim, dessa molecada que eu tenho assim, mais um trato mais no dia a dia, eu vejo que tem essa não sei se eu estou enganado, principalmente vocês mães me digam aí, mas eu acho que tem uma mudança boa, uma mudança para melhor nessas novas gerações. Temos mais perguntas no auditório, por favor. Ô Chico, eu acho que esse novo homem surgiu com as mulheres trabalhando, né? Porque, não sei se você sabe, na década de 60, 50... as revistas femininas pregavam que a mulher tinha que receber o marido, toda bonita, maquiada, sim. Não perturbá-lo com problemas, nenhum problema. Uhum. Então o cara se sentia o rei, ele chegava em casa, era o rei da casa. Hoje o cara chega, a mulher está trabalhando ainda, entendeu? Claro. Então, acho que até não tem outro jeito, o cara teve que mudar mesmo, por causa, né? Sim. Eu vejo nesse aspecto aí. Não, perfeita a sua leitura. O trabalho foi a principal história, né? Que acabou gerando toda a outra mudança de comportamento. Uma vez trabalhando, uma vez independente, aí vem o bar sozinha, o bar com amiga, não mais a dependência de estar ali aquele par de jarro com o homem em qualquer lugar que tivesse. Então, a alteração é a partir do trabalho, é o que dá a grande alteração, da independência, etc. Então, começa e é para valer nessa hora, né? Esse é o grande... O trabalho é o grande motor aí dessa história. Não tem outra... É a primeira... É o que leva ao comportamento... hoje, ao comportamento feminino totalmente diferente do que retratavam essas revistas. Você pega... Tem uma revista que eu gosto sempre de pesquisar, essa parte mais da crônica de costume mais antiga. Você pega tem uma revista chamada Jornal das Moças. Nossa Senhora, outro dia veio e é muito sobre o que você falou, uma recomendação para as mulheres que era assim: se seu marido saiu, encheu a cara, foi para o clube com os amigos e tal, espere acordada, banhada, vestida como se fosse... Não era para vestir, não era para estar nem de camisola ainda, você tinha que estar maquiada, esperando o cara. De preferência ali com uma sopa quente, um alcacetes para o cara curar o porre dele e tal. Então, esse retrato, e você pegar, voltando para ter uma comparação histórica, historicamente, isso é nada, né? Estamos falando de 50 anos. Então,
Imagina o baque sobre nós, os coitadinhos dos homens, com essa mudança toda que aconteceu nesses anos todos. Mas, repito, para evitar mal-entendidos, sou a favor. Quero que mude, e temos que mudar muito mais, tornarmos mais menos enjoados, menos machistas e tentar, diante o máximo que puder, ter um melhor convívio, fazer os casamentos melhores, os namoros melhores, os casos melhores, o que for, que modalidade seja de acasalamento, tornar isso mais agradável. Porque se é para estar com alguém e estar naquela coisa caricata da guerra, homem e mulher, não sei o que, pô, não tem graça. Isso é melhor tentar uma coisa que eu acho interessantíssima da história de homem e mulher é ter isso como eu pego muito como fosse o encontro de homem e mulher, e a convivência, eu tenho assim como uma grande narrativa, uma grande conversa dos dois. Claro que sexo é sensacional, é importantíssimo, tudo isso é importante, mas eu até tiro isso de lado para colocar numa perspectiva de que o que fica, e a grande história, e pensando em relacionamentos mais duradouros, mais demorados, eu acho que essa narrativa da grande conversa, quando você, 10, 15, 20 anos com a mesma mulher, você diz, pô, estamos tendo uma grande conversa. Uma conversa que começou lá no jardim da praça principal de tal lugar, e trouxemos essa conversa até agora. Nós temos tido uma grande conversa, que é uma tentativa de entendimento, uma tentativa de tornar mais amena essa angústia de viver e tal. Então, o que assim, eu acho decisivo, e pelo menos isso também se aprende depois, você vai ficando mais velho, nas escolhas e nos relacionamentos, o que eu acho sensacional é quando você tem a noção que eu estou tendo uma baita de uma conversa com essa pessoa, a gente vem conversando essas histórias desde tanto, e agora que estamos começando a conversar sobre isso, e tem como fosse contando uma grande história, como fosse um grande romance que os dois são personagens e estão contando aquela história. Se o sexo continuar bom, pô, sensacional, mas se não, essa conversa é muito mais importante, sim, para relacionamentos digamos, de longa duração. Mais alguém na distinta plateia? Por favor. Tem mais o rapaz aqui, mas escolha. Por favor. Olá, Chico. Meu nome é Irusca. Tudo bem? É o seguinte, eu queria te fazer uma pergunta mais relacionada para esses novos futuros machos ou homens, os projetos de homens, os pré-adolescentes, os adolescentes, que hoje... Rascunhos de homem, né? Rascunhos, isso. Que hoje não tem nada daquilo que a gente vem passando, a mulher e o homem, que eu li e vi em alguma matéria aí com relação a que o homem de nossa época, que está nessa transição, se sente frustrado e tem uma série de problemas desde a criação, porque o homem ele diz que brincava de ser herói, de ser super-herói, de uma série de coisas, e que depois, chegando à idade adulta, dos 18 anos, ele não conseguia, se frustrava porque ele nunca conseguia ser isso. Já a mulher, a vantagem da mulher é que brincava de casinha, de mamãe, de médica, de enfermeira, coisa que a gente chegava a um momento onde a gente conseguia realizar-se. Então, ali a gente já ganha de vocês de cara, né? Então, e essa nova moçada que totalmente foge a todo esse esquema que nós passamos? A facilidade, essa facilidade de informação imediata e de internet, e de globalização e tudo, o que vai deixar a essa criança, adolescente, pré-adolescente como homem no futuro? O que você vê isso no seu... Ótima indagação. Sua opinião. Não, mas eu queria lembrar um pouco assim
tudo aquilo que foi falado aqui por mim, que é falado, aquela velha advertência, não tem hora nenhuma assim, o filtro da psicanálise, ou da psicologia, ou nenhuma, digamos, um segundo de ciência, nem de suposta ciência, como é o caso que é tratado às vezes a psicanálise, ainda como não é tido como uma ciência ainda, e etc, etc. Eu acho que é uma baita de uma ciência já. Então, tudo que eu digo é muito na lente do cronista de um cara que escreve sobre isso, que acompanha os costumes ao longo de muito tempo e que, dentro dessa baixaria que é a imprensa, que é o jornalismo, dentro dessa má de banalidade que é isso, que tenta refletir sobre esse tema. Homem, mulher, o novo homem, a nova mulher, etc. Por isso que eu estou aqui hoje. Sobre as novas gerações, assim, eu acho que eles já chegam, com a vantagem da nossa, que eles já chegam, os novos meninos aí, eles já chegam sabendo que aconteceram as mudanças e tem coisas que não tem mais retrocesso na cabeça deles. Eles já chegam nesse cenário de que mulher paga conta, de que mulher passeia, de que mulher é igual, de que não quer regalia, de que ela quer ser tratada igual, etc. Então, essa nova geração já ganha da gente nesse sentido. Não vai ter mais aquela coisa. O papel era muito, como você falou das brincadeiras, nosso papel era muito certo, assim, a gente não podia, era uma grade, assim, de o que é um homem? 10 coisas e pronto. O homem é não chorar, é não brincar de boneca, é não vestir tal tipo de roupa, é não desmunhecar, não sei o que. Então, que é também uma dureza esse papel, o governar o gênero masculino para o homem, tem a dureza também dele não poder, era duro antes, mais ainda, dele não poder sair da casinha um segundo. Se ele vai um segundo para cá, ele é gay. Se ele vai esse segundo para cá, ele é machão demais. Assim, era um papel muito definido. E hoje não é. E hoje é muito flexível por essa molecada. É muito mais flexível. Não tem mais aquela coisa, se eu não brincar de cowboy, eu não vou ser herói no futuro e tal. É muito mais relaxado, né? Não há mais aquela fronteira muito bem definida, uma divisão do que a mulher faz, do que o homem faz. Os gêneros se misturaram de um jeito, assim que você não tem mais aquele papel fixo do qual você era escravo, o homem era também escravo e tinha que obedecer aquilo. Então, esse desmantelo já naturalmente nos coloca no outro caminho, principalmente essas novas gerações. Mas eu acho que tem uma coisa que você fica, que eu acho que é mais nostalgia nossa, os mais velhos, que é achar da gente ser muito apocalíptico e dizer, essa nova geração com essa banalidade toda, com essa angústia de muita informação, essa loucura, ninguém sabe o que vão ser deles. Eu acho que isso é uma baita de uma nostalgia nossa, daquela nostalgia até precoce demais, que toda a gente é muito precocemente nostálgico, né? Ontem já foi genial, hoje está pior. Num segundo a gente... Esse filme novo do Woody Allen, é Meia-Noite em Paris, não sei se quem viu aqui, diz muito isso, de como a gente fica sempre buscando como ideal a época passada. E essa época você vai voltando, e às vezes é ontem só, né? E você já está com uma baita nostalgia. Então, eu acho que essa geração não vai ser pior por conta dessa loucura de informação, por conta dessa banalidade de hoje. Eu acho que tínhamos as nossas banalidades também na nossa geração, no nosso tempo. Tínhamos tudo que tem hoje, é apenas um filtro nostálgico que a gente usa. Acho que essa geração, e eu também sou muito esperançoso, eu acho que vai ser uma geração de homens melhores, sim. Tem que repetir, estamos gravando. Mas e a mulher como fica? Essa mulher moderna que está acompanhando o macho moderno do futuro? Não, acho que ela vai ter mais facilidade, primeiro. Ela não vai ter que dizer certas coisas que eu tive que ouvir, coisas essenciais da mudança das mulheres que eu tive que ouvir. Essa mulher que vai casar com o teu filho, ela não vai ter que... A lição de casa vai ser menor. Só em algum vacilo ou outro do vagabundo, que isso eu acho que somos falíveis e etc. Mas não vai ter que ficar no beabá de, olha, aqui é direitos iguais, nós vamos dividir as tarefas, nós vamos... Quer dizer, espero que não. Que não tenha que passar o beabá, a lição de casa, desde quem vai
pôr o lixo fora. Aliás, tem uma coisa que eu acho totalmente desigual, o lixo é sempre o homem que leva para fora. Isso eu observei no meu último casamento, assim, o dia do lixo era quinta e sábado, e sempre eu me via naquela hora, naquele momento, eu com aquele... Aí isso era humilhante, assim, eu com aquele saco de lixo, como se não fosse capaz de uma tarefa mais elaborada, como o sexo, por exemplo. Estava eu ali na Pompeia com um saco de lixo, vindo aquele... E era uma repetição tão maluca que ele começou a me... Aí eu tentei trocar, negociar por... O que corresponderia a esse serviço sujo? Aí trocar por tantas pias de prato, tanto o equivalente, só para não ficar com essa loucura dessa repetição do lixo. Agora, quando a gente fala na perspectiva de relacionamento, não quer dizer obrigatoriamente que vai viver porque o cara deu uma mudada, porque o novo homem é um pouco mais sensível, que vai ter a felicidade conjugal, o paraíso. Não, eu acho que a angústia, o embate, isso vai continuar e eu quero que... o lindo é que continue. Essa tragicomédia, eu acho que ela não acaba nunca. E a graça dela... Mas se você não vai voltar 1 milhão de casos atrás para ter que explicar a divisão de tarefa, que a mulher paga a conta, que a mulher sai sozinha, que um bocado de coisas que eram incompreensíveis para gerações passadas. Isso tudo também conta com uma dose muito de esperança minha. Eu quero que mude. Né? Por favor. Olá, boa noite, Chico. Boa noite. Na verdade, eu tenho um trabalho social de organização e conscientização das mulheres e, na verdade, eu gostaria de conversar mais sobre uma dura realidade que, infelizmente, ainda acontece com muitas. Sim. Porque, assim, eu vejo que ocorreu um grande avanço, né? Nós estamos cada vez menos encontrando esses machos jurubebas, mas, infelizmente, ainda nós encontramos uma sociedade ainda muito machista, muito patriarcal. Né? Por exemplo, esse ano foi divulgado aqui em Campinas uma média de 30 casos de mulheres que foram até a Delegacia de Defesa da Mulher registrar casos de violência. E, assim, são mulheres que foram até a delegacia, fora as quais não foram. Que é uma cota pequena, né, em relação a quem... É uma cota que sempre cai, porque tem mulheres que não vão até a delegacia denunciar. Né? Nós, mulheres, ainda recebemos menos que os homens, né? Ainda somos usadas como uma forma de vender, né? De sabonete a carro, né? De pasta de dente... A tudo, né? E geralmente é um padrão de beleza imposto, né? E que é, inclusive, muito opressor contra a maioria das mulheres que existem. Então, eu queria que você conversasse, nos falasse um pouco disso, sim, porque sim. Ainda é uma dura realidade que eu acho que está mudando, mas ainda, primeiro, nós precisaríamos muito de uma contribuição e de uma luta conjunta dos homens, porque eu acho que nós, mulheres, diferente do início do movimento feminista, que agia muito as mulheres, eu acredito que é necessário a participação e a contribuição dos homens, mas também, em grande medida, qual é a necessidade de investimento de políticas públicas para a construção de uma educação que não seja machista, sexista, homofóbica, para efetivar uma construção de um relacionamento, inclusive, menos opressor contra o homem, mas também menos opressor contra a mulher. Porque também a gente não pode partir do pressuposto que vão ser ações individuais. Eu quero mudar e muda, porque a televisão ainda impõe padrões, né, machistas, sexistas e homofóbicos, e a gente precisaria mudar isso. Eu acredito muito que a necessidade de ter políticas públicas, investimento de uma educação que não reproduza esses padrões que são opressivos, que são desiguais. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Não, ótimo tema, assim, até porque volta um pouco o que eu falei da história dessa falsa ilusão também que as mulheres estão no paraíso, né, de que está tudo bem resolvido e que no mercado de trabalho são tratadas 100% com igualdade, não são ainda, tem a questão esse buraco salarial, assim, ainda há uma grande diferença no Brasil. A questão da violência, que é a mais grave de todas, eu sempre vejo muito, por conta do estado que eu tenho, ligação
mais de berço, assim, que é Pernambuco, e eu vejo os números de lá são sempre os maiores, ou estão colados entre os primeiros no ranking dessa loucura que é a violência contra a mulher. E procuro, assim, nas minhas crônicas, não digamos pedagogicamente, porque não é o papel do cronista, mas um pouco de jornalismo, um pouco de literatura, eu procuro sempre passar essa coisa. Às vezes eu acho que até exagero, porque eu passo, a escolha para passar isso é muito a devoção exagerada à mulher, como eu sempre, se pode falar o verbo pregar, eu sempre prego um pouco que o homem tem que ser infinitamente devoto e quase um romeiro ali, fazendo romarias diárias ali aos pés da mulher e tal. E às vezes até incorro num certo machismo quando trato exageradamente isso, porque também fica um papel muito da mulher como musa, como deusa iluminada, e o cara como... Às vezes eu erro um pouco na mão, mas eu prefiro errar na mão desse jeito do que em algum segundo permitir ou negociar essa coisa da questão da violência que não dá para admitir para nada. Agora, você falou uma palavra-chave que eu acho que é educação. Acho que você também não pode... Tivemos agora essa polêmica agora dos anúncios da Gisele Bündchen, né? Eu sou contra o anúncio porque eu não gosto de mulher exageradamente magra como ela. Então, não é nem por a questão de... Eu tirava o anúncio do ar porque eu acho que ela não está no meu padrão. Mas que é um anúncio machista, sexista, como 99% da publicidade brasileira. Então, eu acho que tem que ser muito educação. E não essas medidas, eu sou sempre contra... Eu acho que tem que deixar rolar e partir para o embate, para o debate, para a confusão. Tem que brigar na rua, brigar no bar, discutir, levar... Eu acho que o Ministério, eu acho que o governo tem que participar do debate, não já chegando com a questão da proibição ou sugerir a proibição. Eu acho que tem que abrir para o debate. O fundamental é você não precisar proibir, porque a sociedade foi educada para se vacinar contra aquele anúncio, achar até risível e bobo, e achar, isso é tão bobo que... Então, num cenário ideal, eu acho que é educação. A educação nas escolas tem que virar uma disciplina, essa coisa de não sei como seria o nome dessa disciplina, mas essa história do convívio homem e mulher devia ser uma disciplina de primário. Do começo, assim, para ter uma ideia do que é isso, que é um caminho tão natural, esse acasalamento, essa história, essa convivência, e tem um pouco dessa perdição do homem agora e tal. Então, acho que seria um momento genial para se adotar nas escolas esse estudo de gêneros, esse estudo do convívio. Esse estudo seria, ou mesmo dentro das disciplinas que já existem, que são muitas, cabe até na matemática, se quiser discutir casal, qualquer coisa, física, química, né? Ou ter como uma obrigação do corpo didático, dos professores, levar esse debate permanente, tornar como um debate permanente essa história. Do relacionamento dos pais, dos guris que estão na escola, da história, trazer isso como reflexão permanente, porque acaba sendo, na hora H, o tema mais importante da existência, né? Infelizmente não é só Santos e Corinthians, é muito mais grave a história de é a discussão permanente, é a discussão do nosso convívio com as mulheres, da convivência de vocês com a gente. É o grande tema que vai perpassar toda a história, não vamos sair dele nunca. Mas se não for a educação, acho que a gente vai ficar tomando umas medidas isoladas aqui, meio na porrada, meio na proibição, meio de radicalismo dos dois lugares, dos dois cantos da discussão, da publicidade sexista e machista, que é um dado, que ela repete um padrão. Só que eu acho que a publicidade está atrasada em relação, e não é só no Brasil, você vê a publicidade americana mais ainda, está atrasada em relação às mudanças. Eu acho que você pega os anúncios, são muito infantis. Os anúncios de carro, de cerveja, de lingerie mesmo, são muito infantis. Assim, eles são feitos ainda com um velho padrão. Assim, eles tornam piada, porque eu acho que eles se tornam um pouco risíveis e piadas, porque já mudou tanto e a gente está rindo de uma coisa muito antiga. Essa coisa da mulher bater o carro, de não sei o quê. Assim, ele é muito velho. Não cola mais, assim... Pô, que mulher que vai ver, que homem ou mulher que vai ver um anúncio daquele de
de que bateu o carro e vai levar aquilo. Eu acho que a leitura é de piada. Porque na velha caricatura histórica, a mulher bate o carro. Mas como a mulher convive com o cara, ela sabe que ele já bateu o carro mais do que ela. Nos últimos 10 anos, pelo menos. Então, é muito uma piada. Assim. Então, está muito atrasado diante das transformações que nós passamos. Boa noite, Chico. Opa, boa noite. Eu queria que você... Representante da parte jovem. Jurubeba da história. Não, nem tanto. Tô brincando. Eu queria que você discorresse um pouco, falasse um pouco sobre essa mulher que vai à caça na balada, que a gente escuta, pelo menos na minha geração atual. Pô, e ao mesmo tempo, dessa mulher que seleciona hoje os homens, quando ela vai na balada, ela não é mais agarrada, ela quer que ele seja cavaleiro e por aí vai, etc. Mais. Não, muito bom, cara. Eu até tenho uma crônica nesse Shabadabadá, né, que é esse meu último livro, que trata muito disso. Que aí eu, claro, de uma forma com o exagero ali, com a hipérbole ali do cronista e tal, um pouco da ficção, eu chamo esse homem que é abatido de homem Tupperware, porque ele é o cara que é o cara que a mulher, além dela escolher, ela ainda pega normalmente o cara um pouco já embriagado, e o cara está imprestável naquele momento, ou pelo menos até as primeiras horas da manhã, ela guarda para comer depois. Então é o homem Tupperware, assim, que ela guarda ali como fosse uma quentinha da vida, e ela tem o usufruto daquilo depois. É uma coisa tratada de forma caricata na crônica, mas é muito representativa dessa nova mulher, assim, e que eu sou a favor. Eu acho que assim, se você for fazer um resumo da história, diante do avanço, elas também têm o direito de nos cantar, de se arvorarem, a palavra final serem dela, coisa que a gente fez a vida inteira. Apenas reflexo dessas outras mudanças, do trabalho, do comportamento no geral. Como eu falei, você nem as encontrava nos bares há 20, 30 anos, e hoje são, acho que maioria normalmente, nas melhores casas do ramo. Então, essa mudança é só reflexo dessa história. Aí tem eu acho que essas que ficam se ressentindo do cavalheirismo, e do não sei o quê, eu acho que é uma nostalgia de um homem antigo que já se foi, assim. Acho que ela também não pode ficar, ao mesmo tempo que cobra a baita igualdade, cobra divisão da conta, toda a história, que nos esvazia nesse velho papel do cowboy, de macho, etc. E essa mesma mulher também está querendo demais, né? Eu acho que tem uma hora que ela tem que saber que ela perdeu uma coisa, que com o novo homem vem também um esvaziamento também do clichê do que a gente tinha como cavalheirismo. Que também, se for ver, não era essas coisas todas, não. Abriu uma porta aqui, puxou uma cadeira, não sei o quê. Vocês não perderam muita coisa, não. Vocês fazem isso com muita tranquilidade. Assim, é porque eu acho que simbolicamente é muito forte, né? É muito ainda forte. Assim, eu vejo quando puxo uma cadeira, o efeito é absurdo, né? Quando vou desesperado, esbaforido para abrir a porta do outro lado. Nem hoje em dia, nem a linguagem é mais adequada a isso. Assim, os estacionamentos, as coisas. Você vai correr para abrir a porta do outro lado, ser atropelado, acaba o cavalheirismo no meio do caminho. O flanelinha não entende mais o que é cavalheirismo, então ele acha que é apenas um maluco que saiu do lado dele, atravessou, a pegar na mão de uma mulher, então ele veio com um ato totalmente deslocado. Então eu acho que valeu a pena ter perdido um pouco desse cavalheirismo e ganhar na boa igualdade que a gente tende a ter a partir de então. Mas claro, se você for meio esperto, meu caro companheiro macho, puder usar pelo menos 10% de cavalheirismo, eu acho que pega bem pra cacete. Funciona. Não sei se te respondi, mas foi bacana a sua história aí. Opa! Chico, boa noite. Boa noite. A gente está transmitindo agora ao vivo essa palestra no site da CPFL Cultura. Você falou de dois tipos de homem, né? O homem jurubeba e quando o homem é fofo. Numa
pequena pesquisa aqui na internet. O pessoal que está acompanhando, eu fiz uma pergunta para as mulheres aqui, qual tipo de homem que elas preferem, o jurubeba ou o fofo. O jurubeba ganhou com 88%. É mesmo, cara? Puta. Daí uma pergunta, na verdade são duas perguntas aqui. A Fernanda te pergunta se você se sente melhor como qual tipo de homem, homem fofo ou jurubeba. E o Carlos Lopes te pergunta, acho que todo homem quer saber aqui, como o homem deve lidar com a TPM. Puta, grandes questões. Não, primeiro uma surpresa gigantesca com esse jurubebismo tão em alta ainda. Eu achei que estava meio indo pro buraco. Eu trato muito como um ser em extinção. Porque eu miro muito assim, toda vida que eu escrevo, eu miro sempre num personagem, normalmente da minha família, e esse é um tio meu, que é esse jurubeba que partiu para o mato. Então eu miro muito nele quando escrevo sobre isso. E eu faço no contraponto, não é nem o fofo, eu uso muito o metrosexual, que é para tornar mais exagerada a disputa. O metrosexual é esse cara que admite todos os cremes, que depila o peito, que faz todas essas frescuras da humanidade. Então, o fofo, eu acho que ele não é o metrosexual obrigatoriamente. Ele também pode ser metrosexual e fofo. Mas ele é o cara mais sensível mesmo. Aí é só a cota de sensibilidade. Porque você ser sensível, e muita mulher confunde também, não significa obrigatoriamente que você vai usar creme, que você vai... Isso aí eu acho que é mais um braço da indústria cosmética, da indústria fashion, do mundo dos Armanis da vida, que precisaram vender mais para homens e... Da indústria da cosmética inteira, que ela chegou, ela já vendia tanto, mas ela precisou avançar no mercado dos homens. Então, eu acho isso muito mais um braço publicitário de marketing da indústria cosmética, o metrosexualismo, do que uma nova sensibilidade. Isso não tem nada a ver o novo creme com o novo homem. Assim, pelo menos lá em casa, eu não junto as coisas, continuo não usando nada disso. Se bem que outro dia uma mulher conseguiu... Essa mulher que eu estou hoje, eu me vi na seguinte situação, ver como nós somos submissos hoje. Quando eu abro o olho, eu estou com a máscara dessas de um homem ex-jurubeba, do Crato, interior do Ceará. E ela foi levando ali com jeito, e você é apaixonado, você é capaz de qualquer coisa no universo, você cede a qualquer questão. E eu fui sendo levado de um jeito, claro que ela queria apenas melhorar o meu rosto, para ela mesma, que é uma atitude egoísta. Quando eu me vi, eu estava com um diabo de um barro na cara, sem poder abrir os olhos, passando o jogo do Santos que eu queria ver, e eu totalmente naquela, e dizendo que era uma maravilha, porque era novo amor, e etc, etc, etc. Então, coisas que a gente acaba fazendo por amor e por novo tempo, acaba sendo até metrosexual por um dia, que foi o caso dessa maldita máscara. Mas não obrigatoriamente o metrosexual é o fofo, etc. Quando eu falo do fofo, é o cara mais sensível mesmo. O contraponto do que eu faço com o metrosexual é porque fica mais fácil para o cronista ter ali como adversário do jurubeba, um cara infinitamente afrescalhado. Um cara que ele é mais um personagem assim de seriado americano do que propriamente um cara brasileiro como nós. Ele é muito mais de uma onda de modernidade, mais de Nova York até do que de São Paulo. Então eu boto muito no contraponto essa peleja dos dois, eu exagero nos dois lados. Tanto no que o cara o máximo que ele usa é o velho Uniex, que era uma marca, ou na barba, aquele velho creme Bozano, era o máximo, é o máximo da sofisticação que ele chega. Quando eu uso essa simbologia é para dizer que há uma diferença muito grande do que era, digamos, os homens mais antigos da minha família para os homens metropolitanos, os homens com os quais a gente convive hoje. Mas fico muito feliz que tem ainda essa cota de jurubebismo, porque significa que tem muito que ser feito ainda, muita crônica para ser escrita, muito embate, muito debate, etc.
Ah, TPM, ficou faltando a TPM. Ah, essa é sem resposta, não tem. Porque as próprias mulheres, elas colocam isso, e eu acho genial quando elas colocam no terreno da incompreensão mesmo. Que elas dizem assim, ó, não adianta, nesse campo aqui não adianta. Aí eu acho sensacional, já nos anistia para aquela fase. Então o que você tem que fazer nessa hora é tomar como uma coisa que é quase como tomasse como uma invasão de marcianos, uma coisa muito estranha, e deixa naquele campo aqueles dias, assim, como... Não, nisso eu não vou mexer porque não vai ter embate, não vou ter diálogo com isso, essa situação totalmente atípica, eu vou conviver com isso, mas eu acho que a gente não tem como... Não, se intrometer, eu acho que essa hora é a velha lição oriental do silêncio, assim, de você procurar, então, legal, não, ok, bacana, tá aí. E meio, mesmo ela pedindo atenção, mas eu acho que essa hora é a hora que escolher o não embate, assim. Essa hora, eu acho que até mesmo é muito... Porque é muito incompreensível. Porque a mudança de humor é muito... Eu acho excitante para escrever. Eu tenho os momentos que eu tenho mais assunto é quando a minha mulher está muito louca. Que é pelo menos uma vez por mês. Então... Eu acho um momento riquíssimo para o cronista, não para o marido. Chico, boa noite. Boa noite. Primeiro eu queria saber se você acha que você vai ultrapassar o Vinícius na questão de casamento. Faltam 4 ainda. Faltam 4. E segundo, você teve alguma notícia da mulher de calça vermelha, que até eu sonhei com ela. Mulher incrível aquela. Mulher incrível. Não, a mulher da calça vermelha foi um personagem real que eu usei acho que na penúltima crônica dessa que eu faço, que é Desculpa é Futebol, porque sai no caderno de esporte da Folha, mas eu trato tudo menos de futebol, menos dessa chatice 3-5-2 e etc. Ou então, quando tento ver o jogo, eu vejo mais pelo efeito do jogo na vida dos casais, o efeito do jogo na sociedade, mais do que uma análise fria e tática do jogo, até porque isso eu não sei fazer. E eu vejo o jogo com passionalidade de torcedor. Eu gosto de ver jogo sem estar caindo naquela coisa, sei lá, do PVC ou do Tostão. Os caras que entendem de verdade vão analisar. Aí essa Mulher Vermelha entra nessa situação, assim, são personagens que eu acabo usando muito, são personagens da noite de São Paulo. E essa Mulher Vermelha me chamou a atenção primeiro porque, assim como os carros estão todos preto, cinza, o colorido também está fugindo das roupas, você só vê... E a calça vermelha era um clássico, a calça branca e a calça vermelha, feminino. E tem desaparecido muito. Essa mulher chegou, o efeito dessa calça vermelha, estava num bar em São Paulo onde dá todo tipo de vagabundo, mas principalmente vagabundo escritor. Lá é um lugar que nos reunimos muito, assim, pelo menos uma vez por semana. E essa mulher chegou e estava assim, lotado, inclusive estava passando um jogo de futebol, era numa quinta-feira, e essa mulher chegou com essa calça vermelha, ela simplesmente silenciou o bar. O efeito daquela... E era mais da calça vermelha do que dela ser a musa, uma coisa mais linda do universo. Não, foi a calça vermelha. Assim, o personagem da calça vermelha adentrando num bar que tinha ali meio a meio entre homens e mulheres, assim, numa contagem a grosso modo. E o efeito daquilo me impressionou muito, como paralisou, assim. Baixou O nego não olhou, acho que estava para São Paulo e Cruzeiro. Sei lá, Luiz Fabiano tinha acabado de perder o pênalti. Essa mulher adentra. E nem os São Paulinos, até os São Paulinos gostaram. Não, eu falo, não é da caricatura de São Paulino, de Bambi, nada. É porque eles estavam impactados com a perda do pênalti. E qual foi o outro assunto que você... Ah, o Vinícius. Eu tenho um concorrente muito mais próximo, que é o Sócrates, que é meu amigo, que trabalha comigo no Cartão Verde, e ele já está no 7º, se eu não me engano, casamento. Então ele vai chegar primeiro na cota Vinícius, e eu espero chegar...
Eu espero que demorem mais, porque vai significar que eu vou ter melhores histórias como a que eu estou tendo agora. Então, eu espero que demore a chegar no poetinha aí, mas vai ser agradável. Chama como? 9 é Deca Campeonato, 10, 9 é o quê? Octa, 8? Enia campeão, Enia campeão. Um dia eu serei. É bacana, que você é um leitor mesmo, lembrou da calça vermelha. Olha, é impressionante como essas imagens também. Essa calça vermelha foi uma das crônicas que mais repercutiram de todo esse tempo que eu escrevo na Folha. E é um leitor, aparentemente, que é um leitor de futebol, do Caderno de Esporte. A crônica não tratava só de raspão do futebol, porque estávamos, assim, num boteco vendo um jogo. O cenário era o futebol. Mas aí vem um assunto desse, vem um personagem dele, torna-se muito mais forte do que tudo que eu escrevi sobre futebol. Por isso que quando você sai um pouco assim e toca um pouco, junta futebol com vida mesmo, com existência, com a experiência, você dá outra dimensão, né? E eu sempre procuro, nunca procuro ver, sempre procuro o que vai significar, como na crônica de hoje, eu escrevi sobre o Filipão e o Rafinha Bastos. Eu juntei os dois personagens porque eles, estranhamente, eles falaram praticamente a mesma coisa para repórter lá da Folha. Eu até fico meio corado para falar as palavras dele, mas já que publicaram. Não, o Rafinha, uma repórter lá da Ilustrada, mandou um e-mail pedindo uma entrevista, ele mandou, chupa meu, não sei o quê, não sei o quê. E o Filipão, a mesma coisa para um fotógrafo ontem lá em Congonhas. Aí eu peguei meu freudianismo de boteco, assim, que é muito ralo, e fiz uma análise a partir que o homem, nos momentos de apuro, e o apuro significa um pouco castração, o medo da castração, ele recorre e volta à velha imagem de querer bater o pau na mesa. Eu sou homem, assim, quando ele está fragilizado, e ele é cutucado ali nas suas fragilidades, ele é contestado, e ele tem um comportamento, nós temos, e no caso desses dois personagens mais ainda, comportamento muito autoritário, uma educação muito autoritária, muito mais para Pinochet do que para uma coisa democrática. Assim, eles têm, e é muito comum nos dois, quando ele é questionado dentro de uma coisa que ele é sempre acostumado ali, ter um puta sucesso, 1 milhão de seguidores, um prestígio, ser campeão do mundo, esses caras que a gente tem nossas fases de campeão do mundo, mas quando a gente é questionado ali nas nossas fragilidades de homem, a gente recorre para uma baixaria extremada. Normalmente é ligado ao nosso não tão poderoso assim órgão sexual. E foi o caso dos dois. Então eu fiz uma leitura amarrando as duas histórias. Então, meu modo de ver o futebol é sempre pegando os personagens e tentando fazer essa leitura. Claro que eu não tenho a profundidade que teria um psicanalista para tratar do tema, mas tenho, por outro lado, a facilidade de contar isso como uma conversa. Quase como fosse uma pauta para se conversar depois do bar, no restaurante, em casa e etc. Opa. Boa noite. Boa noite. Eu gostei muito de quando você disse que houve uma mudança no comportamento do homem, tá? Mas houve também uma mudança muito grande no comportamento da mulher. Sim. A grande pergunta é a seguinte: o que um procura e o que o outro busca? Se ambos buscarem uma convivência que seja útil e feliz, com amor, a primeira coisa que eles têm que fazer é procurar saber se aquele ser que neste momento eles estão escolhendo vai perdurar, como você falou, naquela grande conversa que vai se dando ao longo do tempo, ou se é uma coisa como, por exemplo, usar e jogar fora. Se for para longo tempo, ele tem que pensar se os atos daquele ser humano ou daquela ser humana vai produzir orgulho para os frutos daquele conjunto. Sim. Se houver orgulho, obviamente atingiu o objetivo de felicidade. Se não, provavelmente é bom nem começar. Sim. O que você acha dessa ideia de você passar numa crônica? Isso é muito, muito, muito boa a sua reflexão. E agora eu acho que é muito mais difícil hoje. A gente tinha uma coisa que era de um machismo sem limite, que era isso para
pegar no ponto que você tratou de é melhor nem começar. Tinha uma coisa que era muito também esquemática e pobre e fácil para a gente, que a gente tinha na cabeça a velha mentalidade de essa é para casar, essa é só para ficar uma noite, etc. Porque era muito bem definido as histórias e a gente tinha isso tão como arraigado na cabeça, como uma verdade tão absoluta, que a gente tinha mais ou menos as características da mulher que era para você tentar uma coisa mais a longo prazo e a que era só para você ficar à noite. Porque era você pegar, com toda a caricatura possível, o que era a mulher era aquela que um outro amigo que você tinha ficado, que na rua já falavam que essa menina é danada, essa menina não sei o quê. Era muito dentro de uma caricatura preconceituosa e tacanha, pequena, assim, né? Só que hoje, como é que a gente vai usar, mesmo se a gente quiser ali exercitar nossos 15 minutos de exagerado e radical machismo, como é que a gente vai saber quem diabo é para casar e quem diabo é para ficar só à noite? Acabaram, desmanchou esse conceito muito fácil e muito raso. Muitos homens ainda tentam se amparar nisso, mas se dão mal, porque eu, por exemplo, prefiro as mal faladas, por exemplo, com todas as aspas possíveis em mal faladas. Eu acho que são mulheres mais bacanas, mais vividas, têm uma conversa melhor e etc. E se eu me apegar ao meu conceito antigo, eu não fico com essa mulher. E nem caso com essa mulher. E eu acho que aí está uma grandiosíssima mulher que o preconceito encobriu com um véu maluco durante séculos, que era a menina mais danada da rua, que era aquela espevitada, fica com qualquer um e etc. Às vezes nem era tão verdade assim, e mesmo que se fosse, não tirava dela. O homem esquece que quando a mulher está apaixonada, vai embora qualquer outra possibilidade de outro cara, que é uma coisa primária, e às vezes a gente esquece que fica com a cabeça cheia de história. Não, ela vai lá, vai para cá. Não, cara, ela tá louca por você, não tem outro canto agora para ela. E nem para você, é ficar junto. Então, as razões das escolhas e a forma como a gente vai escolher, ficou, pegando o que éramos, assim, ficou muito difícil de saber, será que eu começo uma coisa mais para valer, uma longa conversa com essa mulher, ou eu vejo mais e tal. Ficou muito difícil, assim, A pletora maior de informações que tanto os homens quanto as mulheres têm, de comportamento, seja pelo Orkut, seja pelo MSI, pela internet lá e outros tais, é muito mais fácil eles se aproximarem, não digo só do homem escolher a mulher, mas a mulher que está escolhendo o homem deve ter essa mesma responsabilidade, porque senão ambos entram numa barca furada. Eles têm que preocupar-se e aproveitar essa pletora de informações que lhe é dada de presente pela modernidade para cometer erros menores. Agora, se como eu falei, é bem claro, eu não estou dizendo que a pessoa vai procurar o descartável, mas se ele não escolhe bem, passa a ser descartável. Claro. Não, eu acho que é fundamental, eu acho que você não pode estar casando pno MSN, nos livros eu chamo até de sexo miojo. O cara em 5 minutos no MSN já está na maior loucura do mundo, já está na cama com a mulher. Porra, para aí, não entende? Então tem que ter uma conversa, eu acho que tem que ter uma história. É muito sintoma de hoje esse relacionamento. 3 minutos, ferveu. Essa história do encontro, se for só para uma questão de uma noite de sexo e tudo mais, tenho nada contra. Se tem uma conversa ali, seja por que ferramenta for, e se encontram, e se resolvem ter sexo ou não ter, sexo selvagem ou brochada, ou o que for, que critério vai ter essa noite, que modalidade vai ter, tudo bem. Agora, para ter uma história mesmo, essa longa conversa, a grande conversa já começa no encontro mesmo. No primeiro encontro já tem que bater e começar a conversar e insistir. Às vezes a gente às vezes você fica julgando o tempo inteiro, mulher mais ainda do que nós, homens, eu acho. Isso no meu data botequim, na minha apuração do que eu escuto das minhas amigas, é muito avexada no sentido de julgar ou pela roupa, ou por uma palavra isolada, ou por uma coisa assim. Nessa plataforma de julgamento
às vezes a gente é muito apressado também e acaba julgando muito apressadamente uma coisa que pode dar uma grande história. Então, acho que nisso é o velho, acho que tem que voltar, esquecer um pouco a velocidade que nós vivemos hoje, apertar um pouco a tecla slow ali, um pouco de câmera lenta, um pouco em relação a isso pro começo de história. Não significa que vai dar certo ou não, mas eu acho que diminuir as velocidades nessa hora é muito importante. Olha, eu falei da questão da moça mal falada, etc. Hoje a moça é tão louca que o cara ele não escuta mais nem na rua. Às vezes é só dar um Google na menina, como ele diz. Vou dar um Google nela, já vê que ela aparece com um cara no Facebook, com um cara não sei aonde, e já faz um julgamento que é mais maluco ainda, né? Ele nem ouviu falar, ele não foi testemunha daquela história na rua, daquela narrativa de rua, ou daquela maldade da rua. Ele julgou por uma foto de Orkut, Facebook, etc. Então é mais louco ainda você julgar a partir do álbum de fotografias das redes sociais. Por favor. Olá, Chico. Eu me chamo Julieta, sou psiquiatra infantil. E, como psiquiatra, eu vejo assim que, atuando há 20 anos no consultório, em outros serviços públicos, eu vejo que está tendo uma mudança muito grande no sentido assim do homem procurar mais ajuda psicológica, psiquiátrica. No caso, como psiquiatra infantil, há uns 10 anos atrás, praticamente só as mães levavam seus filhos. Agora é muito comum que na primeira consulta o pai dê um jeito no trabalho, ele compareça também. E dependendo, é ele que leva sempre o filho, porque às vezes de horário bate mais. Mas então é muito interessante. E eu, como psiquiatra, vejo assim, que há uma questão que é neurobiológica, né, que é como se a gente fosse uma consciência que habita um corpo e cada um ganhou o seu pacotinho neurobiológico. Então, como mulher, assim, a TPM realmente é inexplicável, porque depois da ovulação os hormônios caem drasticamente e isso afeta. A mulher testemunha que essas alterações estão ocorrendo nela e ela tem que lidar com aquilo. E daí, como psiquiatra infantil, eu vejo também a luta dos meninos lutando assim, contra a própria impulsividade, meninos que são expulsos porque eles têm que lutar contra a provocação, outros meninos o provocam e eles não conseguem, né? Por exemplo, eu tenho um paciente que foi expulso porque ele falava, Gabriel, cara de papel, e ele dava um soco. E acabou sendo expulso, não conseguia se controlar. Então tem esse aspecto neurobiológico também. Mas a minha pergunta seria assim, como a saúde mental eu vejo com engenharia de som, que você vai modulando características que numa certa faixa elas são saudáveis e necessárias, e considerando, por exemplo, a masculinidade como uma faixa, assim, como você comporia um homem saudável, ideal para o tempo atual? Porque quando a gente fala assim que é o homem jurubeba, talvez as mulheres estejam querendo expressar que querem uma certa masculinidade saudável. Não seja obrigatoriamente aquele cara... O que seria essa masculinidade saudável, assim, juntando elementos antigos com elementos atuais? Eu vejo muito, quando eu trato assim, de maneira de sátira, de troça, quando eu trato o metrosexual, talvez eu esteja delimitando, por exemplo, o meu terreno de onde eu não entro, de onde que eu acho que é bom se preservar daquilo e é bom ter uma masculinidade que não negocie com o novo creme da não sei onde, da Lancôme, sei lá. Então, eu vejo muito nesse sentido, só nesse sentido do consumo, que é uma forma de ver muito rasteira. E, no caso, particularismo. Assim, eu digo, não, se eu não estiver consumindo esse determinado tipo de coisa, não caindo nessas frescuras, estarei mantendo uma masculinidade boa, ali no nível bacana, e estarei tentando melhorar os velhos arquétipos, velho padrão do homem antigo, na conversa diária, ali no embate que é a da convivência. Isso é que eu acho mais ou menos ideal. O ideal sou eu, né? Então, já viram, né? Já notaram, né? A arapuca acabei caindo agora mesmo. Quando eu noto, eu acho que as mulheres não podem cair muito no conto, quando eu digo que não pode cair muito no conto nostálgico de ficar reivindicando, porque a gente precisa de qualquer desculpinha para a gente virar o mesmo monstro de sempre.
Eu falo disso, mas numa questão mais de pedagógica mesmo, assim, ela pode até dar uma cordazinha para ele voltar um pouco, até um jurubebismo aqui, acolá. Mas ela não pode arredar muito o pé dessa história, porque senão a gente volta com muita facilidade. Isso é mais uma sugestão para vocês de não... Nós somos folgados, assim, a nossa cultura é de folga, né? A cultura masculina é de folga, de poder fazer tudo, de estar no conforto daquele papel antigo, que é muito confortável para a gente. Um sofá, uma cerveja, uma TV. Ah, mulher, traz o azeitona. A gente tem uns papéis, a gente tem no dia a dia, a gente tem umas situações, uns quadros fixos, que são muito fáceis para a gente. Então, por isso que eu acho que saudável, na hora que eu sou questionado disso, eu fico revoltado em algumas situações, como qualquer homem. Nesse aprendizado a gente fica irado ali, em alguns momentos que a gente é obrigado a sair da caricatura, mas não tem outro caminho. Se não for assim, a gente não se educa mesmo, não tem jeito. Senão a gente volta para 100% jurubeba, faz uma camiseta e anda na rua com isso. Então acho que tem que ter. Deixa eu desabou o som aqui, vê se alterou alguma coisa aí. Não, né? Por favor. Operação Cofrinho em desenvoltura aqui. Ou seja, vê como o trabalho leva a mulher a situações absurdas. Né? Ter que encarar esse tipo de coisa a essa hora. Mas a tua experiência como na psiquiatria deve ser muito interessante, inclusive para pegar esse menino que... Se pode ser uma questão neurológica, claro que interfere, mas eu acho que acontece muita coisa do papel dele, do menino que é educado para não levar desaforo para casa, para não apanhar na escola, ele que tem que ser o boxeador número 1 sempre, ele nas brincadeiras e tudo, ele não pode ser... Para ele é lido como humilhação, ser chamado de qualquer coisa, de qualquer apelido, ele não pode apanhar, ele tem que voltar para casa... Pô, lembra dessa coisa que era uma coisa cruel, assim. Até porque eu não era muito bom na briga e apanhava pra cacete. Essa coisa de não chegar em casa apanhado, que é quase uma exigência, uma obrigação moral do homem, do macho e tal. E talvez a criança hoje sofra mais ainda, porque ela vê que não é assim e tem, vez por outra, que desenvolver o cowboy à moda antiga na escola, no embate, no recreio, tem que estar naquele universo da porrada quando talvez ele não quisesse mais estar ali. E ter ainda que desempenhar aquele papel. Então, essa obrigação, ela é muito maluca também. Eu creio que, como você tem conhecimento de causa para valer, de forma mais de verdade, para o mundo infantil, talvez seja muito mais pesado. Né? Que é na hora também da formação de tudo isso e ele ter que enfrentar esse embate com o mundo já mudado. Mesmo com o pai dele já mudado, eu acho que tem uma cultura lá na escola, na hora que os homens se encontram, de que isso volta de alguma forma a um velho faroeste que não deveria ter mais, pelo menos como obrigação. Que é uma hora que você pode largar a porrada em qualquer, até no esporte, no bar, isso uma hora os homens brigam. Mas eu digo como obrigação de ter aquela história, né? A obrigação de ter esse embate, que o caso aí do menino, eu achei muito isso, assim, que ele ficava... Não sei se o caso dele era mais de enfrentamento, que não podia ser frouxo, não podia apanhar, ou se era mais uma questão neurológica, como você falou. Né? Não sei se te respondi, mas que quando vem a psiquiatria... põe uma responsabilidade maior no cronista, que é apenas um apanhador de casos, né, assim, digamos. Oi, Chico, boa noite. Boa noite. Aproveitando que a doutora Julieta falou, essa modulação entre o tosco e o sensível, que a gente procura adequar, hoje torna o homem quase customizável pela mulher. Né?
Boa palavra. Estamos customizáveis, né? Só que ela também não sabe o que quer. Né? A pergunta que a Julieta te fez é exatamente a pergunta que nós faríamos às mulheres. Né? Eu acho que o que nos falta e que os nossos pais tiveram foram modelos que não nos servem mais. Sim. Tanto homens quanto mulheres não têm mais modelos. Sim. E também acho que individualmente, por gênero, é uma coisa que já não vai dar muito certo. As fronteiras já estão diluídas, né? Os modelos que poderiam nos ajudar a avançar, a evoluir no relacionamento, são modelos de relacionamentos e não de pessoas. Tá? E o último que eu lembro, assim, que dava um... não de papéis fixos, etc. Não tem mais... O último relacionamento que eu lembro público, assim, que dava uma certa referência, era Tarcísio Meira e Glória Menezes. E é um grande exemplo, aliás. Né? Então... Estão juntos até agora. Pois é. 70 novelas depois. Então, eu pergunto a respeito dessa história de referências, né? Porque a gente tem que se referenciar, né? Para poder se orientar, né? Senão a gente fica customizável à toa, né? É melhor voltar para o modelo brucutu. Claro. Não, de referência é importantíssimo. Eu tive muito, assim, minha geração teve, que estava, assim, quando entra na universidade, no meu caso, ali, anos 80, tinha outro casal que era muita referência, que era Sartre e Simone de Beauvoir. Que era o casal ideal, que era o casal que... Depois a gente vai lendo as biografias, vai ver que o pau, que era uma desgraça também, como todo mundo. Mas eles representavam um corte assim no casal mais conservador e a moda antiga, havia uma independência dos dois, havia a coisa... Depois o Woody Allen repete que é um pouco de cada um morar no seu canto. Eles tinham toda uma coisa de que era o nosso ideal. Havia inclusive a licença, que eu acho nisso ela exagerava, por Sartre ficar com as menininhas, as alunas dele e tal, e ele exagerava também nessa prática. Ela depois vem a ter um amante americano, que é o Nelson Algren, que é um poeta, mas era tudo dentro de uma negociação que você achava encantador, porque esses caras são perfeitos, eles conseguem estar juntos, eles têm a grande conversa, a qual eu me referi agora há pouco. Eles têm essa grande conversa, eles continuam juntos, eles são fantásticos assim, na carreira de cada um deles, baitas escritores, ele é um filósofo que quase fundou sozinho o existencialismo, ou seja, via como o maior ideal. Era o nosso Tarcísio Meira por alguns tempos ali. Mas acho que Tarcísio Meira e Glória Menezes são mais exemplos do que ele, porque depois eu vi que havia muita fraude nessa relação dita perfeita. Os embates, como aconteciam também, e a porrada, como aconteceria dentro de um casal mais careta, mais conservador, mais ao modelo dos nossos pais. Mas esse era um bom modelo dos anos 70, então era o grande modelo. Eu já entrei na universidade nos 80, assim, e era também um grande modelo de história. A gente tem, no dia a dia, a gente costuma ter casais de amigos que a gente sempre diz, que exemplo, que não sei o quê. E que o homem normalmente, não a mulher, porque normalmente a mulher que coloca o casal como exemplo, como referência, e a gente tem, por uma coisa maluca, uma torcida esquisita e inexplicável e inconsciente de querer que tenham alguma destruição lá ou alguma coisa errada para você não ficar mais na berlinda em casa. Então, repare como o homem conta com a euforia desmedida quando dá merda no casal referência. Porque a gente vibra, tá vendo? Aquele cara maior engodo, maior fraude. Blá, blá, blá. Então, e a gente conta o tempo inteiro, a gente tenta minar, principalmente o cara, porque aí eu acho que já é um ciúme enviesado, que a mulher começa a elogiar muito ele como marido da outra. E você já com ciúme meio, dentro do nosso egoísmo, do nosso ciúme naturalíssimo, a gente começa a minar o cara contando umas histórias de bastidor do cara, que é uma grande sacanagem. Mas a gente começa, você não sabe nada, esse cara... maior safado, isso é fachada, não sei o que. A gente é louco que para minar esse casal de referência, quando ele é mais comum e perto da gente. Quando é um caso assim, Tarcísio Meira, etc., a gente não tem informação, então é melhor que a gente mantenha nesse patamar de... Aliás, escreveria um belo livro sobre relacionamento, né? Porque esse período que os caras estão juntos, e no meio, eles têm mais o agravante, eles não estão no meio... esse meio artístico, não sei se é uma coisa só de impressão minha, mas é muito mais vulnerável
aos novos romances. Eu não queria usar a palavra promíscuo, mas poderia ser, era bem adequada. Então, é um meio muito mais difícil de manter relações duradouras. Tem até quase como linguagem do meio, cada semana tem uma capa de caras, ou não sei o quê, de fulano está conhecendo fulaninha, fulano está não sei o quê, que é aquelas coisas absurdas deles lá. Mas é um grande exemplo de casal. E naturalmente, eu acho que tem referência. Na hora que a gente começa uma história, eu acho que você tem na família, eu tenho no grupo de amigos, mesmo que você sacaneie o cara um pouco depois, você tem uns casais que torna você um sujeito de fé no casamento. Eu tenho uns 4 casais. A Michelle Obama? Eu acho uma grande mulher. Não. E a Michelle e o Obama não são um exemplo de... São um casal, eu acho que eles são e eles vêm depois da sacanagem do Clinton, então eles são mais ainda. Eles são muito mais referência porque eles vêm de um casal que passou em público por um apuro gigante. Embora eles tenham arrumado uma saída bacana, mas se torna muito mais ainda valioso assim, para a história e para o americano hoje, que assiste esse poder, que vê, que é espectador desse poder do Obama, não só sobre a América, mas sobre o mundo, ter vindo esse casal depois da história do Clinton é muito emblemático também para os americanos. Acho que até conta muito a favor dele. É uma salvaguarda política para ele também. Acho que até o protege um pouco politicamente de ser aquele casal que a América tem como ideal e etc, etc, etc. Mas eu acho que a gente obrigatoriamente tem referências que... quando tenho referência de casal, é para eu acreditar sempre de novo no casamento. E eu tenho assim tem uns 2 são assim... grandes exemplos mesmo, de amigos casados que eu digo... Vejo situações dele que eu digo, não, eu vou casar de novo. Isso aqui está a prova viva de que isso não é totalmente inviável, não. Isso dá certo e tal. Claro, eles quebram o pau e tal, mas eu vejo eles resolveram umas situações, principalmente situações públicas, assim, eles que resolvem com uma facilidade, com uma conversa, tocam de ouvido, assim, olha e... a gente tem esses encantos com casais conhecidos que faz com que a gente repita e vá atrás de novo de mais e mais e mais casamentos. Quer dizer, é bom continuar num só, mas eu digo em casos de não dar certo. Opa! Boa noite, Chico. Meu nome é Andréia. Boa noite. Eu queria fazer uma observação, falar sobre uma observação que você fez com a Camila, com a Mônica, que você estava conversando uma vez, da sua veneração pelas mulheres, de que elas realmente comandam, mas que não existe nada mais delicioso do que uma mulher que sabe que comanda, ela ter a atitude, por exemplo, de gelar a cervejinha lá no freezer e tal. Truques femininos. Os truques femininos de gelar a cerveja, de levar para o marido tomar essa cerveja e de tomar a cerveja junto com ele também. Dessa atitude, entre aspas, que seria machista, mas que acaba sendo inteligente, dessa mulher que comanda, né? Sim. E o que eu vejo... Bom, pelo menos pelo meu marido aqui, é que esse homem que... cara de feliz, hein? Tá, cara então, exatamente. Esse homem que se sensibilizou mais e que tem essa mulher que sabe que está no mesmo patamar que ele se sente mais feliz. Aí eu queria saber se você acha que é isso também, se os homens daqui também acham que é isso. Opa, bom, grande tema. Quando eu falei isso, tinha um bloco que a discussão era muito mais... A discussão era bem específica em torno disso, de possíveis truques que as mulheres fazem, etc. Eu acho que a grande sacada disso hoje, da mulher fazer, que eu chamei na hora, inapropriadamente, de 10% de amelismo. Preservar 10% de Amélia. Não é 11%, só 10%, que é o do garçom, assim, só 10%. É porque essas atitudes hoje são tão surpreendentes, primeiro que a gente não conta mais com isso. Aí quando aparece uma desalmada que faz isso, você diz,
acabou. Agora essa me leva. Porque você não conta mais com aquilo. Então é tão surpreendente umas atitudes que possam beirar, que possam ter alguma conversa com o que convencionamos a chamar de Amélia. É tão surpreendente que você diz, não, isso não existe mais. De onde veio essa mulher? Então, é um segundo ali que nos devolve aquele orgulho maluco e antigo, a moda antiga, e você sabe que aquilo não vai se repetir muito, mas você se sente presenteado por aquela hora. Por a mulher sair da verdade dela ou da capa de modernidade, que tem casos que é apenas um truque, ou casos que ela realmente sente vontade de fazer isso. E quando ela exercita isso, é um presente, é como se fosse assim, uma história muito bacana. Só que a gente não deve nunca achar que aquilo vai se repetir na rodada de quarta-feira. Às vezes fica apenas na rodada de domingo e esperar novamente o tira-gosto da cerveja gelada na quarta, talvez não tenha mais, porque ela foi trabalhar e etc. Então, a gente não pode se iludir muito com essa operação azeitona aí, não. Tem que ficar esperto. E nessa mesma ocasião, eu citei um filme que eu acho exemplar disso, e era quando as mulheres ainda não tinham evoluídas. Não estavam evoluídas, não estavam nesse patamar de hoje, histórico, assim, não era pré toda essa modernidade. Que é um filme, eu acho que é de 59, 60, é ali na virada dos 50 para os 60, que é um filme chamado, a tradução no Brasil é Os Desajustados, que é com a Marilyn Monroe, que é com Clark Gable. E nesse filme, a Marilyn, ela usa todos os truques que uma mulher sabe usar para conseguir tudo de um homem. Ela está ali entre dois cowboys e o jeito dela pedir, você sabe que ela não está necessitando daquilo, que ela não precisa que os homens façam para torná-la feliz, mas ela leva os caras a fazerem com naturalidade assim, os pedidos mais absurdos do mundo. Está no meio do deserto e querer comer uma coisa, uma safadeza absurda dela. Mas ela consegue, e você vê a cara de satisfação, você vê que o homem faz, o cowboy faz, já é um cowboy, claro, da moda antiga, mas ele faz porque sentiu mais homem dentro daquele pedido. E eu acho que, vez por outra, é um pedido de vocês, assim, falsamente dizendo que ainda são uma mulher que precisa de nós, é muito legal. A gente já sabe que vocês não precisam, mas que tal fingir, pelo menos um dia, na rodada de domingo, um pouco, e trazer o diabo da cerveja gelada? Então, eu acho que porque você também fazer a leitura mais radical e achar que qualquer gesto dessa natureza possa ser enquadrado dentro do sexismo, do machismo, etc., você cai no outro lado, você cai sabe? Mas eu costumo me surpreender muito quando sou agraciado com esses atos de generosidade cristã e feminina. Opa! Boa noite, Chico. Boa noite. Gostaria de fazer uma pergunta, talvez um pouco complexa. Opa. E o assunto que você está tratando é bastante polêmico. Sim. Então, eu vou fazer duas demonstrações. O exemplo é de 30 anos atrás, e eu acredito que todos os homens e mulheres presentes nessa sala têm sua história. Eu quase que acredito que ninguém tem a mesma. Sim. Cada uma é diferente. Há cerca de 30 anos eu me casei. Há cerca de 5 anos depois, um palestrante fez um comentário a respeito da informação mudar muito rapidamente. Tudo que se aprendeu em 40 anos, hoje se aprende em 20. Sim. Em 20, em seguida em 10. Em 10, mais 6 meses em 5. Até chegar ao ponto de um mês, vamos pôr um mês. Sim. Certo? Então, eu, por exemplo, no decorrer da minha vida, o primeiro casamento, a minha ex-mulher saiu de casa. Só esqueceu de me avisar. Até aí, levou os Nem filhos. O bilhete do Ernesto lá, o bilhete lá. Sem bilhete, sem nada. Aí eu entrei meio apavorado com o juiz, e na época,
era raríssimo um pai ficar com a guarda dos filhos. Eu entrei com um advogado, 3 dias eu consegui eliminar, os filhos ficaram comigo, eu pude trabalhar com certa tranquilidade. Bom, se passaram mais um tempo, depois dessa separação, veio um novo relacionamento de companheirismo, que durou 14 anos e por motivos alheios não deu certo também. Hoje eu faço terapia. Mas 14 anos eu tenho como um grande relacionamento, assim. Que às vezes a gente acha que não deu certo, mas deu muito certo, né? Também é um tempo considerável, né? Bom, é uma vida. É. 17 com 14 com outro, é uma vida. Então, o que eu quero colocar é que, vamos pôr o Japão como exemplo, ele tem lá uma filosofia de vida onde se o filho não passar na faculdade, ele é capaz de se matar. Sim. O tsunami provou que os japoneses não saqueiam ninguém. Isso aprende-se tudo em casa. Ensinar amor em casa, sexo em casa, acredito hoje que é impossível. Não existe uma cartilha para essa finalidade. E finalizando, o amor mesmo, ele chegando numa certa idade, onde um casal tem sua casinha, a casinha pega fogo. A velhinha fica cega e o outro não. O marido, vendo a velhinha, iria morrer naquela situação de não poder fazer. Do marido ficou cego. Sim. De que o marido ficou cego, a mulher se desesperou. Pois o marido fingiu por 20 anos que ele estava cego. Isso é um exemplo de amor. Sim. Então, a minha pergunta é uma condensação daquilo que eu lhe fiz. Há 40 anos atrás era uma situação. Sim, Hoje é completamente diferente. Eu queria a sua opinião nesse sentido. Daqui 10 anos, tudo que nós estamos falando aqui mudou. Sim. Não, eu gostei muito da sua colocação quando você fala de que cada história é única, assim. Quando eu falo da grande conversa de narrativa, cada conversa de dois é um mundo única, assim. Ninguém repete essas histórias. Por mais que você pegar só a parte mais trágica, seja repetitivo, porque um dia vai ter fim, então é parecido com todas as histórias, porque um dia tem fim, etc. Mas cada casal conta uma história, conta a sua história ao seu modo, cada um conta uma história. É particularíssimo isso mesmo, é muito acertado quando você diz. Agora, quando você fala do fim da história, e sempre eu vi que era a mulher como agente do fim da história, a mulher como colocava o ponto final. Eu acho que é porque nós, homens, somos também covardes em relação a isso. Muitas vezes a gente adia o fim das coisas, a gente está vivendo o inferno do cão e a gente não tem a capacidade de colocar o ponto final. A gente usa ali vírgula, ponto e vírgula, a gente fica enrolando, reticência, a gente segura um tempo, a gente aguenta as situações e mesmo em momentos que a gente não está mais aguentando. Então, eu acho que esse papel cada vez mais, o papel do fim ser carimbado ali, o carimbo do fim, é muito feminino, cada vez mais. E eu acho que historicamente mesmo. Nós somos... Quando a mulher vê que não dá mais, tá aí, como ela não se submete mais, como ela não depende mais daquele provedor, como ela não... ela vive sozinha, como ela pode viver em qualquer cenário, em qualquer situação, ela não aguenta determinado tipo de situação e ela vai embora. Claro que é bom deixar um bilhete, conversar um pouco antes, etc. Mas, no seu caso, é um caso radicalíssimo, porque é um caso que repete, inclusive, o nosso comportamento, o velho comportamento masculino, que era um clássico, que era sair para comprar um cigarro. Né? Nós abandonamos secularmente as mulheres saindo para comprar um cigarro. E quando acontece um caso como o seu, ainda acaba sendo um caso raro, mesmo sendo há 30 anos atrás, mais raro ainda, naquele cenário daquela época, que era mais difícil uma mulher tomar uma atitude dessa, assim, independentemente das razões, assim, não quero nem, porque as razões ninguém sabe de um casal. Independentemente das razões, a atitude dela há 30 anos é uma atitude incomum, muito incomum para a época, né? É uma atitude muito incomum.
Outra coisa que eu admirei é você dizer que depois da recuperação dos filhos conseguiu trabalhar em paz. Eu não conseguiria trabalhar em paz sem bilhete nunca mais. Isso, porque homem, a gente tem uma cultura, eu acho que a cultura masculina é muito de... Isso eu aprendi um pouco fazendo análise e tal. A cultura masculina é muito de ressentimento. A gente conta a história sempre a partir das perdas. A gente tem uma narrativa, um discurso muito de ressentido. Pode reparar como o homem fala, sempre tem um ressentimento, tem uma coisa é muito cultural da gente. Eu não curaria de uma história dessa, eu demoraria 200 anos, recorria, como você recorreu agora. Eu acho que como a doutora e a psiquiatra falou, você vê homem recorrendo você não tinha casos de homem recorrendo à terapia ou psicanálise, isso é um negócio raríssimo. O homem ele se achava tão poderoso que ele dizia, como é que eu vou sentar aqui e contar minha história para um cara? Não contava nem. Homem não conta nem para um amigo, quanto mais para um cara especializado em ouvi-lo. Então, essa história de você procurar terapia, eu acho que todos nós precisamos. Tinha que ser, como tinha que ensinar machismo e não machismo na escola, teria que ter uma carteirinha do SUS, assim, a humanidade inteira, não esse SUS que está aí, eu digo um SUS de verdade, toda a população passar meia hora no divã durante a semana, seria o ideal de vida, ir lá para um canto, na neutralidade absoluta e contar um pouco sua história, porque eu acho que quando a gente conta, seja aqui você contando a sua bela história, porque ela tem o conteúdo da tragédia que tem em todos os nossos relacionamentos, mas ela é uma história bela, de 14 anos de amor e etc, etc. O ato do homem se abrir, do homem narrar a sua história, do homem conversar, seja para o psicanalista, seja para o amigo, seja aqui em público, na nossa conversa, quando o homem se abre, eu acho que é infinitamente mais revolucionário do que qualquer outra atitude dele. Quando a gente resolve contar a nossa história, perceber a voz, perceber os nossos erros na nossa voz. Quando você conta, você nota que fez besteira pelo jeito que você está contando, pela a forma que você conta a história, você vai te ouvir, vai se ouvindo e você tem a percepção de justamente na hora que você fez besteira ou que você está mentindo para você mesmo na forma de contar, que a mentira, aliás, é outra grande propriedade, quase um monopólio. Não é monopólio porque a mulher usa isso de outra forma, usa de forma mais sofisticada. Mas é muito, digamos, a mentira mal feita é muito monopólio masculino. A gente é um fracasso para mentir bem, né? E vocês são muito sofisticadas, parabéns, etc. Mas eu acho que essa história se eu fosse um psicanalista, até diria que você está curado de todos esses embates amorosos. Quando você conta aqui, em público, a tua história, esse enfrentamento, isso é muito... A gente não costuma fazer. Isso acho que vale milhões de salves e palmas, etc. Acho que quando a gente se encoraja para contar o nosso desastre, suposto desastre, ou uma grande história, que você teve as duas coisas, que eu acho que os relacionamentos, elas são tragicômicos, elas têm as duas partes, não tem como. São todos gregos, somos todos gregos nessa hora. Quando você conta aqui numa tertúlia dessa, quando conta aqui no Café Filosófico uma história dessa, que contribui mais do que eu falando 2 horas, eu acho que você está a caminho de uma certa cura, digamos assim. Quanto à velocidade das coisas, eu acho que é uma agonia que nós mais velhos temos, mas eu acho que tem que acho que essa luta diária nostálgica, acho que é muito sofrida de você acordar e dizer, puta, o mundo está perdido, o mundo não sei o quê, no meu tempo. Isso é muito, cansa muito. Eu cansei dessa peleja com a nostalgia, de acordar e dizer, e tá resmungando contra o avanço do mundo. Eu acho que tem que negociar minimamente. Claro, não vamos aceitar qualquer besteira como verdade absoluta, mas temos que entender que vivemos outra época e ainda bem que estamos vivos nessa época, né? E vamos seguir, graças ao vinho, durante bastante tempo. Bom, Chico, passamos para a última pergunta da noite. Opa. Da internet. Vamos para a internet. Olha, vê como mudou. Vê? Não vai ser uma pessoa, vai ser uma pessoa que está por trás de uma máquina. Chico, citaram aqui um termo aqui que, só para te fazer pensar um pouco, que é o jurubiba. Só que não definiram. Jurubiba? Jurubiba,
Enfim, fica para alguma próxima crônica sua. Ah, não, deve ser aquele tipo bem Barbie, o gay bem forte e tal, né? Que é machista do mesmo jeito, só que é gay. E veio uma pergunta da Eliane, ela te pergunta assim, ela fala que se há alguma forma de amenizar a angústia do homem que não é mais o macho provedor. Ela cita o caso do marido dela, que se sente mal dotado profissionalmente quando comparado com ela. Puta, essa é uma grande angústia. Essa comparação, tem uma pesquisa que eu levei muito em conta, e assim, pelo menos foi a primeira vez que eu vi mensurado em números o que significava toda essa história que eu chamo do macho perdido, dessa nossa, às vezes, inadaptação para essa nova realidade. Que é uma pesquisa do IBGE que mostrava que a maior incidência de divórcios se dava nos lares, nas casas em que a mulher passava a ganhar mais. Não era automático, várias casas não haviam divórcio, mas assim, incidia a mancha ali do divórcio estava maior quando tinha esse cruzamento, quando era mulheres se aproximando do salário dos homens ou ganhando mais. Ou cenários de homem que acontece muito nesses momentos recessivos de crises internacionais, de homens desempregados em casa, que aí também bate com destrói o ego do cara, e se ele já estava dissolvido na discussão mulher avançada, homem correndo atrás, nessa hora de desemprego, de salário menor, eu acho que o cara não aguenta mesmo a onda, e essa pesquisa mensurava um pouco isso, do cara não aguentar o novo papel dele. Ou ele era provedor, ou ele não aguentava. Aí eu acho que é realmente a cota do cara que não consegue negociar, que pira mesmo, que é inteiramente humano ele pirar, porque ele foi educado por outro mundo, ele está ali, ele tinha uma trajetória bem resolvida, de emprego, não, aposentadoria tal tempo, tudo resolvido, filho, e ele vê esse desmantelo, ele vê em casa ou a mulher passando ele, a mulher... E tem cara que não aguenta e pira. Eu acho de um conforto absoluto. Se a mulher ganha mais, me sustenta. Só que eu passei por uma experiência dessa, quis bancar o escritor e deixar de fazer tudo que era freelancer no jornalismo. Eu escrevo até para revista de cães e gatos, escrevo para tudo que é canto, por conta dessa tal de ter que ganhar a vida, etc. E eu vivi uma situação no Rio de Janeiro com uma mulher que ganhava bem, estava tranquila, e etc. E um pouco por opção minha, um pouco por sugestão dela e por vagabundagem minha também, que eu me acomodo com bastante facilidade, eu resolvi, agora eu vou virar o escritor e tal, vou ficar em casa, e como ela vai segurar a onda na maior parte das coisas, eu preciso só ganhar um dinheirinho vez por outra, durante o período X, que eu vou escrever livros geniais e tal, aquela coisa. Era cada vez pior, eu achando que eu estava sendo genial. E eu entrei numa coisa que a partir disso eu passei a chamar de pijamização, de o homem vai se acomodando e vai vivendo o dia inteiro de moletom e pijama. E quando reparar, não está ligando mais para nada, está indo na esquina de moletom e pijama, a unha cresceu, está virando um monstro, virou aquela coisa ogra e que mulher nenhuma vai aguentar. E eu essa minha acomodação gerou o fim desse relacionamento. Porque eu fui para um canto que era de aparente conforto, eu não fui mais para o embate, eu não estava comprando uma camisa e querendo ir para a rua com uma certa decência, eu estava numa pijamização maluca, e pijama furado, e aquela coisa trágica e resultou no fim de casamento, foi uma baita de uma lição, jamais eu vou cometer, posso até ser sustentado, mas vou estar de roupa nova, bonita. Então é um drama mesmo isso. Bom, Chico.